de chuva, pega! Se tem uma coisa que eu odeio é ficela. E pensa no ficeleiro e multiplica aí por 1000. Se chama Eduardo Braga. O Eduardo Braga tem dado entrevista aí, estufa o peito para dizer que foi contra a privatização da Amazonas Energia. Realmente, quando chegou ao Senado a medida provisória 855, se eu não me engano, sobre privatização das companhias de energia elétrica, ele foi contra. Agora eu vou contar para você por que ele foi contra. Por quê? Ele não foi contra para defender os interesses dos consumidores de energia, não. Da população, não. Claro que não. Eduardo Braga só olha para o umbigo dele. Só olha para o umbigo dele. Só pensa nele. Pense num sujeito egoísta e aí multiplique por 100 mil. É o Eduardo Braga. A argumentação do Eduardo, que não era bom privatizar. A Amazonas Energia tinha uma dívida de 17 bilhões, dívida com a Petrobras, e era preciso sanear essa dívida, acabar com essa dívida, pagar essa dívida, para depois privatizar a Amazonas Energia. E aí o que o Eduardo fez? O que ele fez? Ele já queria, a intenção dele era privatizar a Amazonas Energia, ele estava de olho nisso. Aí o que ele fez? Dividiu-se a Amazonas Energia em Amazonas Distribuidora e Amazonas Geradora de Energia. Aí o Eduardo Braga articulou, porque se tem uma coisa em que ele é bom, é articulações visando os seus próprios interesses, isso ele é excelente. E aí o Eduardo Braga articulou para se dividir a Amazonas Energia em Amazonas Distribuidora de Energia e Amazonas Geradora de Energia. E aí os 17 bilhões de dívida com a Petrobras ficou com a Amazonas Geradora de Energia. E a Amazonas Energia Distribuidora ficou sem nenhuma dívida. E aí ela foi privatizada com as bênçãos do Eduardo Braga. Foi privatizada e foi vendida por 50 mil reais para o amazonense chamado Orsini, amigo do peito do Eduardo Braga. O Orsini não tinha dinheiro, estava falido, e aí comprou por 50 mil. E dizem, eu não posso afirmar, porque não tem nada no papel, mas há comentários de que o Eduardo Braga é sócio oculto da Amazonas Energia Distribuidora, essa que foi vendida por 50 mil reais. Essa é a verdade, a grande verdade. O Eduardo Braga fez toda a articulação, deu rasteira em gente, mentiu para uns, mentiu para outros, enganou uns, enganou outros, porque ele é expert nisso, conseguiu fazer a divisão da Amazonas Energia em Amazonas Energia Geradora e Distribuidora. A dívida é 17 bilhões e adivinhe quem está pagando essa dívida de 17 bilhões que está com a Amazônia, que foi passada para a Amazonas Geradora de Energia. Nós estamos pagando, o povo do Amazonas está pagando essa dívida. Por isso que as contas aumentam para pagar essa dívida que a Amazonas Energia Geradora tem com a Petrobras, 17 bilhões. Eu vou mostrar para vocês agora um vídeo, uma reportagem de uma emissora de televisão nacional, falando que quando o Eduardo Braga era ministro das Minas e Energia, ele defendeu uma compensação para as empresas de energia elétrica que tinham tido prejuízo por causa da seca, por causa da escassez de chuva. Roda aí, Carlos, o VT. O ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, anunciou uma medida provisória para compensar empresas do setor elétrico pelo prejuízo financeiro no ano passado. O prejuízo foi causado pela falta de chuva, que diminuiu a produção de energia nas hidrelétricas. Vocês viram? Vocês viram? E ele, defensor, como ministro, devia defender os interesses dos consumidores, defendendo os interesses das empresas de energia elétrica. Esse é o Eduardo Braga. Ele faz tudo que ele faz, tudo é pensando tirar proveito, benefício próprio. É isso. E quer ser governador do Amazonas de novo. Pessoal, pelo amor de Deus, o Eduardo Braga tem que ser banido da vida pública. Ele é ruim, ele é um ser humano ruim. Ele é ruim, ele não tem consciência social. Isso sem falar que ele gosta de humilhar as pessoas. Se ele pudesse, se ele tivesse asa, ele jamais andaria, colocaria o pé na terra aqui, no solo, no chão,
como a gente. Jamais. Ele ficaria voando, porque é assim que ele vê as pessoas pequenas, de uma grosseria, de uma brutalidade. É a alma dele. Ele vive na escuridão. Ele tem uma alma que vive na escuridão. Eu volto na sexta-feira com mais uma Bronca do Zaca. Mexeu com o povo, mexeu comigo. Agora o bicho vai pegar!